Uma vez mais, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local onde estiverem a ouvir. Mais uma edição de Bola do Imigrante, esta gravada aqui no Clube União Feirense em Cambridge, mesmo perto aqui da cidade de Boston. O nosso convidado de hoje, para quem andava metido no desporto, principalmente feirense e também açoriano, numas décadas atrás, é uma pessoa que não precisa de apresentações, mas é minha obrigação, obviamente, apresentar o Sr. Renato Lima. Muito obrigado por estar aqui connosco. Para muitos, para os apreciadores do desporto, do futebol, não só do futebol, mas também hóquei patins, voleibol, basquetebol, atletismo, natação, enfim, foi um dos maiores desportistas dos Açores, assim o conheciam há uns anos atrás. Como é que nasceu este bichinho para estes desportos todos? Bem, naquela altura no Faial, quando chegava o verão, havia pouco a fazer, só dizer ao desporto. Não foi só eu, muito rapaz. Muito rapaz do meu tempo também jogou handball e basquetebol e foram bons jogadores. O professor Henrique Badeiros, o Canto Capaz também foi um bom jogador. O João Rodrigues, na altura. O Fernando Moris, o Antero Gonçalves, foram todos bons elementos e mais do que uma modalidade. E era assim, passava-se o verão, depois chegava ao inverno, era o futebol. O Sr. Renato Lima começou a jogar futebol no Sporting, depois foi para o Sporting, foi? Não, eu fui do Sporting e fui para o Lusitânia. Foi o único clube que eu representei no Faial. Foi o Sporting da Borda. O Sporting da Borda. Depois vai para o Lusitânia. No Lusitânia defronta antigos colegas, ou outros jogadores do Faial, por exemplo, como o Gaspar Neves, Jorge Faria. Como é que foi essa sensação? Não, o Gaspar Neves e o Jorge Faria foram meus colegas no Lusitânia também. Os jogadores faialenses que eu enfrentei na terceira foi o Canetas, foi o Piroco, que foi um jogador do Faial Sport, que foi para lá também muito bom. O Segarra, que jogou no Sporting, foi um grande defesa central também. E assim, mais quem me lembra, assim, agora a ideia não me vem assim muito já a ideia, mas depois havia uns quantos faialenses na terceira. A terceira sempre teve jogadores faialenses. No seu tempo, praticava-se um bom futebol no Faial, obviamente também na terceira com o Lusitânia, mas na sua opinião, praticava-se melhor futebol no Faial ou na terceira? Na terceira era mais a sério, Na terceira já era meio amador ou meio profissional, como quiserem saber dizer. E já obrigava a gente a esforçar mais um bocadinho. Eu no Faial tinha aquela matéria-prima de jogadores, não faltava era jogadores. E claro, se a gente se quisesse desenvolver, passar um nível mais alto, tinha que sair daí. E foi o que aconteceu. Quando eu fui para a terceira, desenvolvi um bocado. E estás a falar em 1960? A gente está a falar em 1960, exatamente. E fui os meus títulos de campeões foram todos na terceira. Eu fui bicampeão terceirês, ganhei a Taça da Ilha Terceira uma vez. Também foi só 2 anos, estive lá há pouco tempo. Como é que acontece? O que é que o leva a ir para a terceira? Foi na altura que foi fazer o serviço militar? Foi contratado pelo Lusitânia? Não. Eu fui contratado pelo Lusitânia. Na altura, o treinador era o Mário Laranjo. E quando foi para a terceira, levou reforços do Faial. Primeiro foi o Jorge, depois foi o Gaspar Neves e depois já falou comigo para se eu queria ir, se estava interessado em ir. Quer dizer, no Faial havia poucas possibilidades para uma vida profissional lá. Não era profissional no desporto. Havia falta de trabalho no Faial e foi uma das coisas que me levou para a terceira, foi mais à procura de um meio de vida. Consegui, realmente na terceira consegui. Podia ter ficado, mas quis ficar, quis vir para a América. Podia também ter ido para o outro lado, para o continente, que eu recebi convites para ir para lá. Mas resolvi vir para a América e
Não me arrependi, gostei. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Se nós, se por exemplo, o Sr. Renato Lima tivesse nascido 50 anos depois, hoje poderia com a evolução que o futebol hoje é completamente diferente do que era há 50 anos, portanto hoje poderia ter jogado no Sporting, no Benfica ou no Futebol do Porto. Provavelmente, mas não é uma coisa que eu não posso garantir. Realmente o desporto está a evoluir, mas também há muita competição de jogadores, o que não havia naquela altura. Não havia academias, os clubes não tinham academias, tinham júniores, mas... Depois vem para a América. Ainda na América ainda chegou a jogar futebol aqui. Na América joguei até 1960 e vim em 62 e joguei até 69. Qual foi os clubes que jogou aqui? Eu joguei no Tanto Sports, que depois eu joguei era um rapaz do Salvador, que era o Golden Stars, que a gente jogava na cidade acima, Tantan. E foi só. E joguei em Lavras. E depois deixei de jogar. E depois mais tarde fui só a brincar em Velha Guardas. Ainda hoje mantém contactos, por exemplo, com outros jogadores que têm jogado nesses anos atrás já nos Açores? Mas, olha, quando eu vou aos Açores, eu tenho o Luís Boba, que é um grande meu, e um bom jogador na terceira, o Isaac Faria, o José Couto, que não joguei com ele, mas somos amigos. E tenho mais uns quantos, o Teófilo ainda está por lá, mais uns quantos. E vou ao Faial ver aquela malta também. Já tem pouca malta, mas eu gosto de ir ao Faial, foi aí onde eu nasci. E eu sinto sempre uma atração pelo Faial. Gosto de ir ao Faial. Corta. Eu tenho aqui uma fotografia, o Sr. Renato Lima, gostaria que visse e dissesse-me qual é a recordação que tem desse tempo. Bueno, desse tempo, principalmente nesta época, as três equipas eram boas de verdade. Foi talvez uma das melhores épocas que se fez no Faial até aquela altura. Todas elas. Portanto, isto é uma fotografia É uma fotografia que tem muito valor para mim. Isso é do Sporting da Horta. Sporting da Horta, exatamente. Tem muito valor para mim porque marca uma grande época que se fez no Faial em futebol. Isto é o Estado da Lagoa, não é? Isto era no Estado da Lagoa, exatamente. Portanto, deve ter sido um jogo do Faial Sport, não é? Não, isto foi um torneio de aniversário do Faial. Tem as três equipas, a fotografia tem as três equipas do Faial. Eles dizem que naquele torneio nunca se tinha visto futebol como naquele torneio, praticado como naquele torneio. Parece que foi um torneio de uma coisa espetacular. E todos os resultados acabaram um igual. E depois, no fim, parece que foi o Faial. O Faial é que ganhou a penalti. Eu não me lembro. Mas foi um torneio que ficou marcado na história, na memória de muita gente. Sr. Renato Lima, queria aproveitar a oportunidade para mandar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem um pouco por todo o mundo. Aproveite. Queria mandar uma mensagem. Eu só queria mandar um abraço a todos os meus amigos e todos aqueles rapazes que se ainda encontram por cá e que praticaram desporto comigo, principalmente para eles que aquela altura no Faial o desporto ficou marcado, ficou gravado na memória. Eu gostei imenso de trabalho. Gostei no Faial, praticava-se bom desporto naquela altura. E depois também. O Faial foi sempre uma ilha desportiva. E aos todos, um grande abraço para aquela malta e foi um prazer ter aqui. Gostei mesmo de falar consigo, muita saudinha e espero vê-los daqui a alguns anos também, sei lá, ter noutras conversas. Foi um prazer também meu. E assim foi mais uma conversa para todos, uma vez mais, boa noite, até à próxima.